Oi pessoal, meu nome é Irina e toda semana eu trago para vocês os principais acontecimentos envolvendo mulheres no Brasil e no mundo dos últimos 7 dias. Tem interesse nesse debate, mas o seu trabalho te dificulta que você esteja atualizada ou atualizado? Esse vídeo é justamente para você. E se você conhecer algum amigo ou amiga que tem interesse no tema, eu peço que marque nos comentários aqui embaixo. Muito obrigada! França começa a utilizar tornozeleiras eletrônicas para proteger vítimas de violência doméstica de agressores. A tornozeleira permite geolocalizar homens que já praticaram violência contra uma mulher caso ele se aproxime da vítima. Esse modelo ele já é utilizado na Espanha e foi recomendado ao governo francês por associações de defesa das mulheres. A ideia é que o dispositivo esteja disponível em todas as cidades francesas até o fim do ano. Juízes poderão impor esses dispositivos tanto no âmbito do processo penal quanto nos processos cíveis. Por exemplo, pode ser recomendado por um juiz da vara de família, como parte de uma ordem de proteção para uma mulher considerada em perigo. E como muitas mulheres têm medo de denunciar seus agressores, isso vai ajudar muito que esses agressores estejam impedidos de chegarem perto delas, mesmo antes da ocorrência precisar virar um processo penal. A vítima, por sua vez, receberá outro dispositivo que deverá levar sempre consigo. O remetente, o destinatário serão geolocalizados a cada momento. O agressor deverá respeitar uma distância definida pelo juiz. Se entrar no perímetro proibido, ele será alertado para se afastar. Caso não cumpra a ordem, a polícia vai ser alertada. A medida tem como foco principal diminuir o número de feminicídios no país, que vem aumentando. Em 2019, 146 francesas foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Em 2018, foram 121. A iniciativa bem que poderia ser implementada no Brasil. Aqui, o número de homicídios femininos em 2017 foi de 4.936 mulheres, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ou seja, foram 13 assassinatos de mulheres por dia, números bastante chocantes e muito maiores do que o da realidade francesa. Se formos contar as agressões que não terminaram em assassinato, talvez não tivéssemos agentes de polícia suficientes no Brasil para cobrir toda essa violência. Isso significa que a gente não deve avançar e propor novas medidas no combate à violência contra a mulher? Pelo contrário, é somente pressionando os nossos líderes políticos para fazerem leis que efetivamente protejam as mulheres que conseguiremos passar para um futuro em que a violência contra as mulheres seja apenas um passado vergonhoso do Brasil. Vamos falar sobre impactos econômicos da violência doméstica? Estudo de uma organização intragovernamental composta por 53 países membros independentes, a Commonwealth, alerta para a incrível despesa de recursos trazida pela violência doméstica. Os países poderiam economizar bilhões de dólares anualmente se a violência contra a mulher não existisse. A organização chamou a atenção para os custos envolvidos no sistema de saúde, polícia e judiciário no atendimento dessas mulheres, fora os impactos em ausências nas escolas e no trabalho e o impacto psicológico causado nas crianças que vivenciam essas situações e costumam precisar de atendimento psicológico especializado quando se tornam adultas. A ideia da instituição é combater argumentos de governos que afirmam que não possuem recursos para combater a violência doméstica. O custo da inércia é muito maior e os dados comprovam. O estudo inicial teve como amostra Lesoto, no sul da África. Só nesse pequeno local, as perdas econômicas excederam 20 milhões de dólares e diminuíram o poder de compra. Isso tem consequências na economia mundial como um todo. 1 em cada 3 mulheres no mundo passa por violência, seja ela física, psicológica, sexual ou patrimonial. Ela impacta em todos nós, homens e mulheres. Líderes que não enderecem respostas para a violência contra a mulher não são bons líderes, nem para as mulheres, nem para os homens. Banda iraniana formada apenas por mulheres luta continuamente em seu país para poder se apresentar publicamente. O Irã, que se auto-intitula como uma república islâmica, vê no canto de mulheres o pecado, uma vez que isso pode provocar os homens. A maioria dos religiosos do país acredita que se mulheres cantarem para homens, isso elevará à depravação da sociedade. A banda só esteve diante de plateias mistas em 2 ocasiões e foram ovacionadas pela plateia. Só que expressões de alegria como essa frequentemente são desaprovadas pelas autoridades islâmicas que dominam o país. O clero xiita também repudia a música laica, que considera como um entretenimento que distrai a população da religião. Mas como o atual presidente é visto como moderado,
Organizar shows de músicas é um pouco mais fácil para as mulheres. Ainda assim, elas tendem a enfrentar diversas restrições. As apresentações devem ser aprovadas pelo governo e é quase impossível para as cantoras se apresentarem sozinhas, a menos que o façam para um público inteiramente feminino. Quando o país recebeu o musical Os Miseráveis no ano passado, as partes da canção que eram cantadas por mulheres foram colocadas com vozes masculinas ao fundo para que o espetáculo não fosse banido pelo governo. A pandemia da Covid-19, que atingiu o país fortemente, reduziu as esperanças do grupo de gravar um álbum e promover seu estilo de música no exterior. O Irã já foi duramente criticado pela ONU por suas violações aos direitos humanos. O país é um dos que mais utiliza a pena de morte, mesmo para crimes não considerados graves. Proteger o meio ambiente, por exemplo, pode levar um cidadão iraniano a ir para a cadeia no país, que tem justamente na exploração de petróleo a sua principal riqueza. O Irã é um dos maiores exemplos de como a política poderia mudar caso mais mulheres participassem das decisões do país. Quanto menor a participação de mulheres na política de um país, menos democrático e menos pró-liberdades individuais ele é. Que isso sirva de um aviso para todos os países: ou empoderamos as mulheres, ou práticas contrárias aos direitos humanos podem se tornar uma realidade mais constante no futuro. A partir de hoje se inicia a campanha oficial para prefeituras e câmaras de vereadores por todo o Brasil. Não se esqueça de que as mulheres têm participação política pouco expressiva no nosso país. Conhece alguma candidata e gosta das suas ideias? Promova, incentive. O momento de nos unirmos por mais mulheres na política é agora.